Eterno Deus, nossos corações estão abertos para ouvir, ó Deus, a Tua voz, para seguir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos direcionar. Use o Teu servo de uma forma especial, use o Teu servo, Deus, com as palavras que vêm do alto do trono para o nosso coração. Que fique repreendido, em nome de Jesus, todo obstáculo, toda distração, tudo aquilo que possa tirar a nossa atenção exclusiva da palavra de Deus, e que pelo Espírito, Deus, tenha toda a liberdade para agir em nossas vidas nesse momento. Use o Teu servo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, a paz do nosso Senhor Jesus, meus irmãos. Amém? Estamos aqui no segundo domingo do mês de dezembro, onde comemoramos aqui o dia da Bíblia. Quem trouxe a palavra de Deus aqui nessa noite? Amém? Levante-se bem alto assim. Quando você não está com a Bíblia impressa, não levanta o seu celular. Quando você não está com o seu celular, você levanta a sua mão. Quando assim, ele trouxe, pastor, pô, eu não estou vendo nada, porque está aqui gravado no meu coração. Eu estou levantando por causa disso. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Primeiro Evangelho. O microfone está bravo. Primeiro Evangelho, Mateus, capítulo número 2. Vamos abrir a palavra de Deus. Maravilha, aqui a apresentação das nossas crianças. Sejam todos aqui muito bem-vindos para buscarmos aqui a presença do nosso Deus. Mateus, capítulo número 2. Aleluia. Abra aí, veja, já olha para o lado aí, veja se é possível compartilhar esse texto com alguém. Não temos aqui no multimídia. Mateus, o capítulo número 2. Vou ler a partir do versículo 9, meus irmãos. Dando seguimento aqui ao nosso tema desse mês de dezembro, que é gratidão. Quantos aqui agradecer a Deus por qualquer motivo no dia de hoje? Deu glória a Deus aí no seu lugar. Glória a Deus. Amém. O pastor David não levantou a mão. Trovão. Glória a Deus, pode botar aí, de Deus. Então vamos lá. Mateus, primeiro Evangelho, capítulo número 2, a partir do versículo 9. Vamos ler aqui 3 versículos dos irmãos. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram do Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. Versículo 10. Mateus 2, 10. Não se perca. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Alegraram-se com grande e intenso júbilo. Versículo 11, meus irmãos. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Versículo 12. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, agradecendo a Deus por mais uma vez a sua palavra que está sendo lida, ministrada. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus. Te agradecemos pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra que é luz para o nosso caminho. Louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, pela palavra do Senhor. Te agradecemos, te louvamos. Pedimos que o Senhor continue a falar a cada um de nós aqui nessa noite. Repreendemos aqui toda dispersão, em nome do Senhor Jesus, toda sonolência, toda distração, que seja repreendida em nome do nosso Senhor Jesus. Fala, Senhor, a cada um de nós aqui nessa noite, através da tua palavra, em nome do
nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Então temos aqui no primeiro evangelho esse relato aqui dos reis do Oriente que procuravam a respeito de uma criança que estava por nascer. E essa criança não era qualquer criança, era uma criança especial, porque tinha uma missão muito especial. E eles estavam aqui à procura dessas crianças, mas eles tinham um propósito em tudo isso. Nós lemos aqui, a partir do versículo número 9, mas se você ler na sua casa depois, vocês vão ver que esses reis do Oriente, antes de encontrar o menino, que foi a parte que nós lemos, eles vão se encontrar com o rei Herodes. E o rei Herodes fala para eles: quando vocês encontrarem essa criança, me digam o que vocês vão achar, porque eu também quero ir até essa criança para adorar junto com vocês. Mas todos nós sabemos qual eram as intenções de Herodes. Não era adorar coisa nenhuma, mas era fazer o que ele vai fazer depois, aqui no capítulo que segue. Ele vai então mandar matar todas as crianças, no capítulo 12, a partir do versículo 13. Ele vai mandar matar aquelas crianças, quando ele descobre que aqueles reis encontraram a criança e não falaram para ele o que acharam. E ele manda matar todo mundo, mas aqueles reis, eles tinham algo com Deus. Amém? E seguindo então o tema desse mês, que é gratidão, eu queria colocar como título aqui para essa mensagem de hoje: frutos de gratidão a Deus. Frutos de gratidão a Deus. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, de um cenário onde 3 homens que não tinham a tradição judaico-cristã ainda estava por nascer, estava nascendo, mas a tradição judaica não estava inserida no perfil, nem no caráter e nem na tradição deles. Mas eles escutaram que um grande rei ia nascer, uma criança ia mudar a história da humanidade. Eles souberam disso e eles receberam o sinal de Deus, que era uma estrela. E eles seguiram e viajaram para poder procurar aquela criança. E eles levaram algo consigo. Eles não foram à procura daquele grande rei. Eles não foram à procura daquele rei de mãos vazias. Mas eles se prepararam e seguiram viagem para ir até achar aquele rei. E o versículo número 1, versículo número 9, diz aí: depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram do Oriente ia diante deles. E eles se encontraram no versículo 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, frutos de gratidão a Deus. Nós estamos aqui já no dia 11 de dezembro desse ano de 2022. Hoje é o dia que nós comemoramos a Bíblia, dia da Bíblia. Claro que todos os dias comemoramos por termos a palavra de Deus, porque ela é a lâmpada dos nossos pés, ela é a luz do nosso caminho. Nós, sem a palavra de Deus, nós somos como cegos. Temos que agradecer a Deus todos os dias por ela. Louvado seja o Senhor pela a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, quando a gente fala de frutos de gratidão a Deus, nós estamos na iminência de terminarmos esse ano. E aí eu pergunto, o primeiro ponto dessa mensagem, onde diz aqui no versículo número 10, que eles alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ou seja, eles procuravam a Deus com alegria e intenso júbilo. Com alegria e intenso júbilo. Eles estavam procurando a Deus. E aí o Espírito Santo pergunta para mim, para vocês, para todos nós aqui nessa noite: qual é a tua motivação para procurar a Deus? Nós estamos terminando o ano, como falei, já estamos aqui combinando como que vai ser o culto da virada, estamos já preparando e organizando como que vai ser a ceia. Nós estamos usando os preparativos finais para esse ano, meu irmão. Mas o Espírito de Deus, ainda antes de terminar esse ano, pergunta para todos nós. Eles procuravam a Deus com alegria. E você, como você tem procurado a Deus, nosso Senhor? É uma
visualmente, a forma que Mateus relata, é o único evangelho que fala dessa história, meus irmãos, o evangelho de Mateus, e ele fala justamente de uma tradição judaica, porque ele mostra então para os seus irmãos judeus e fala: ó, aqueles que vieram do Oriente não tinham tradição judaica nenhuma, não tinham parentesco nenhum conosco, mas eles vieram e reconheceram a vida do nosso grande rei. Enquanto vocês têm toda uma tradição judaica, vocês estavam à espera, vocês têm todo um pano de fundo para esperar o grande rei, e vocês não conseguiram enxergar. E eles então encontram aquele grande rei, mas eu queria chamar a atenção para esse primeiro ponto, a forma que eles estavam à procura desse grande rei. O salmista, no Salmo 122, versículo 1, está escrito, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que você falou para as pessoas que estavam aí próximo de você, quando falou: opa, hoje tem culto, vamos para a igreja? Você murmurou, você reclamou, ou você fez um gesto de alegria e de intenso júbilo, como estava estampado aqui nesses reis que estavam à procura do nosso Senhor? Primeiro ponto, meus irmãos, eles procuravam a Deus com alegria. Todos esses anos que se passaram, este ano de 2022, nosso Senhor Jesus, ele já está voltando para buscar a sua igreja, para nos buscar. E eu oro para que você esteja buscando a Deus, enquanto Ele não chega, que você busque ao Senhor com alegria no teu coração. Que você não faça desse encontro, porque na vida cristã nós marcamos vários encontros com Deus, irmãos. Hoje é um deles. Eu tenho já marcado todos os dias. Eu creio que você também deve ter na sua agenda espiritual. Todo dia você marca um encontro com Deus. No domingo é um encontro diferente, porque é você junto com toda a igreja. Então, nós marcamos um encontro com Deus aqui nessa noite. Que esse encontro com Deus seja marcado com alegria e com intenso júbilo. Amém? Com esse amém? Não é com tristeza, profunda angústia. Com alegria e intenso júbilo. Amém? Amém. Glória a Deus. Você que estava dormindo, olha para o seu irmão que está do seu lado dele e fala: irmão, dorme agora não. Na primeira ponta da mensagem já dormiu? Agora, olha de novo para ele e peça perdão porque você acordou seu irmão que estava dormindo. Então, frutos de gratidão a Deus. Então, meu irmão, primeiro ponto, nós devemos nos preocupar com como está o nosso coração. Nosso coração não pode estar triste, angustiado por conta de problemas alheios à sua vida espiritual. Nós precisamos estar firmados na rocha que é Cristo, nosso Senhor. Pessoas aqui que nós acabamos de ler viajavam quilômetros para buscar ali a presença daquele rei que estava nascendo. Nós temos hoje, irmãos, livre acesso ao trono de Deus através da fé. Conforme o apóstolo Paulo nos ensina na sua epístola de Efésios, nos lugares celestiais nós estamos assentados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando eu falo dos lugares celestiais, eu estou assentado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é a minha motivação de estar ali na presença de Deus? Deus sabe como que está o teu coração. Você pode ter enganado o seu marido, a sua esposa, o seu irmão, o seu vizinho, mas você não engana o Espírito Santo que está aqui nessa noite, meu irmão. Você não consegue enganar aquele que venceu. Você não consegue enganar aquele que te levantou. Então, eles procuravam a Deus com alegria. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que a alegria do Senhor esteja estampada na sua vida espiritual. Que você vive como um cristão vitorioso e não como um cristão derrotado. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eles, olha aí, versículo número 10, nós vemos aqui agora, e o número 11. A primeira metade está dividido por dois, número 11. Primeira parte: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adorar. Primeira parte, eu coloco aqui, versículo 1.
primeira parte do versículo número 11, como segundo tempo aqui dessa mensagem, eles se prostraram perante Deus e o adoraram. Primeira, uma das causas de nós não orarmos como nós deveríamos orar, de nós não orarmos da forma que a gente queria ou deseja, é justamente, irmãos, muitos aqui, vou colocar aqui 99%, se fosse fazer uma pesquisa aqui, se colocasse dentro dessa pesquisa, primeiro ponto, tempo, todo mundo responderia tempo. Por que você não ora mais? Ah, porque não tenho tempo. Por que você não lê mais? Ah, porque não tenho tempo. E em muitos casos a gente vê Deus separa um tempo rapidinho para algumas pessoas. Irmãos, todos nós temos tempo. O que nos falta não é o tempo, mas talvez seja o planejamento para alguns, para outros talvez seja a organização, talvez para outros seja aí até mesmo o levante do inimigo para que possa acordar. E muitos até acham que não precisam da palavra de Deus, que levam uma vida repleta de atividade espiritual, porque não tem intimidade com Deus, não busca Deus com alegria, e muito menos, em segundo ponto, é que algo que eles fizeram, eles se prostraram perante Deus e o adoraram. Então, primeiro ponto, eu posso então me prostrar diante do Senhor e adorar o Senhor, o coração triste, angustiado. Segue, percebam que tinha toda uma cadência aqui, é claro que a ordem do produto aqui também é como na matemática, não tem os fatores, mas percebam que quando você primeiro se alegra na presença de Deus, quando você fala com Deus, tudo vai seguindo já, é uma forma que já fica praticamente como se fosse no automático. Você se alegra na presença de Deus de uma forma intensa, você jubila ao Senhor, como é maravilhoso você adorar, como nós estávamos aqui no louvor, é muito bom, meus irmãos. E a gente faz tudo isso, e quanto tempo não tem que você se prostra na presença de Deus, ou que você o adora ao Senhor, como está aqui no versículo que nós temos aqui, versículo número 11, entrando, viram o menino e prostraram-se, o adoraram, prostraram-se e o adoraram. Talvez isso aqui seja o segredo para muitos aqui, que são uma chave espiritual assim, tremendo. Pastor, minha vida espiritual anda presa, anda retida, eu não sei o que é. Talvez seja isso aqui, se prostrar diante de Deus, adorar o Senhor. Quando você se prostra diante do Senhor, quando você o adora, você então abre a porta do seu coração, você abre a sua intimidade, você se abre na presença de Deus. Irmãos, nosso Deus, Ele é um Deus onisciente, Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus onipotente. Pastor, mas é claro, todo mundo sabe disso, mas tem pessoas que parecem que vivem e que não sabem. Eu vou dar um exemplo aqui do homem chamado Jonas. Para ele, Deus não é nada disso, porque ele fugiu da presença de Deus. Ué, mas Deus não é onipresente? Vai adiantar eu fugir para o lado direito? Se Deus é onipresente, Ele vai estar lá. Mas sabe, irmãos, que muitas das vezes na nossa vida nós estamos tão distantes de Deus, que nós esquecemos atributos de Deus, esquecemos que Deus é um Deus todo-poderoso, e queremos viver em prol de nós mesmos. E aí eu não estou adorando coisa nenhuma, eu não estou reconhecendo a soberania de Deus coisa alguma, e a minha vida espiritual está indo, como diz o ditado popular, está indo para o ralo, e muitos não percebem o que está acontecendo na vida espiritual. Então, eles procuravam a Deus com alegria, mas eles não encontraram, eles se prostraram perante Deus. Qual é a sua reação diante de Deus? Você crê que Deus está aqui nessa noite aqui onde nós estamos adorando? Você crê que Deus está aí ao seu lado? Você crê que Deus está aqui no meio do louvor? Você crê que Deus está no meio da palavra? Você crê que Deus já estava aqui antes de você chegar? Se você crê em tudo isso, então qual tem sido a sua reação diante de Deus? Você está com alegria no
para cumprir mais um dia da semana. Meu irmão, então nós vamos orar aqui para que não seja assim daqui para frente na sua vida espiritual, que você não veio para cá para cumprir um rito religioso, mas que você veio para cá para adorar a Deus com alegria do seu coração, com intenso júbilo ao Senhor. Aleluia. Porque quando você fazer isso, então você vai chegar diante de Deus e vai se prostrar, vai adorar. Você não depende de louvor, você não depende de quem está aqui à frente, você não depende de quem vai pregar, você não depende de nada disso, sabe por quê? Porque você já passou de tudo isso. Porque você sabe que tem um Deus que está acima de tudo isso aqui que nós estamos vendo. E você sabe que o seu coração está indo para Ele. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, eles se prostraram perante Deus, eles adoraram o Senhor. Cheio da igreja para buscar a Deus, para se prostrar, para adorar o Senhor de todo o teu coração. Você possa receber quebrantamento, você possa receber a unção de Deus ela é derramada aqui, e aonde você adorar a Deus, onde você for e buscar o Senhor, a unção de Deus é derramada na sua vida. Está escrito isso, pastor? Está? Recebereis poder descer sobre vós, o Espírito Santo, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Mas tudo vai depender de como está o seu coração, de como está aí a sua dedicação, de como você quer encontrar a Deus. Vocês percebem, irmãos, que nós estamos dentro de um cenário onde muitos conseguem encontrar a satisfação de encontrar a presença de Deus e outros não conseguem. Nós não estamos muito distante desse contexto aqui judaico, onde Mateus descreveu, onde muitos não conseguiram encontrar a presença de Deus. Muitos não enxergaram Jesus como Senhor e Salvador. Mas, pastor, nós estamos falando de gratidão, sim. Frutos de gratidão a Deus. Frutos de gratidão a Deus. O primeiro deles aqui já foi falado, adorar a Deus com alegria. O segundo, prostrar-se perante Deus e adorar. E o último, que aí é o versículo número 11 também. O último, eles entregaram suas ofertas a Deus. Eles entregaram as suas ofertas a Deus. Irmãos, não é só chegar na igreja e entregar a oferta ao Senhor. Muitas vezes as pessoas se enganam e pensam que Deus precisa do dinheiro. Não, Deus ele quer o que está por trás do dinheiro que colocou ali, aquelas mãos que colocaram a oferta no gasofilaço. É o que interessa a Deus no seu coração. Até mesmo porque se você tiver um pecado com seu irmão, Deus não recebe a sua oferta. Até que você vá lá e se conserte com Deus. É muito sério, Deus, tudo isso. Então, primeiro eu preciso, frutos de gratidão a Deus. Nada vai adiantar eu chegar e entregar os meus tesouros ao Senhor, se primeiro eu não buscar a Deus com alegria, se primeiro eu não me prostrar, se primeiro eu não adorar a Deus, ou seja, se primeiro eu não reconhecer a Deus. Então não é algo mecânico. A busca a Deus não é algo mecânico, não é algo religioso, não é nada disso. Muitos se encontram às vezes como Saul. O rei Saul pensava que era dessa forma. Não é só chegar lá de forma mecânica, é só chegar, entregar o sacrifício e depois vida que segue, acabou. E por causa disso ele perdeu o seu reinado, porque ele pensava que era só isso. Porque não é só isso. Eu preciso reconhecer quem Deus é. Eu preciso ter alegria no meu coração para chegar diante de Deus. De que forma você procura o Senhor, irmãos? E se de fato procura? Nós estamos falando aqui de reis que estavam à procura de Deus. Eles estavam procurando o menino que iria ser o Salvador, o Messias, aquele que iria salvar a humanidade, aquele que descobriria João 3,16. Eles estavam à procura daquela criança e eles conseguiram enxergar o que muitos não conseguiram, porque eles viram a estrela, que era o sinal que Deus havia dado. Eles seguiram, e eles não procuraram em palácios,
eles não procuraram as melhores casas, eles não procuraram os melhores cenários, mas eles seguiram os sinais de Deus. Eu oro, meu irmão, aqui nessa noite, para que você siga os sinais que Deus tem te dado. Siga os sinais que Deus tem enviado para você, para a sua família, para a sua casa. Cuidado com os enganos desse mundo, que muitas vezes Satanás oferece ilusões, porque ele não tem nada. Ele ofereceu ilusões para Jesus aqui no quarto. Primeiro Evangelho, capítulo 4, quando fala aqui da tentação. Se me adorares, te darei todos esses reinos. Ele não tem nada, não tem como te dar nada. O único que tem como te dar alguma coisa, já te deu na cruz do Calvário, que é o nosso Deus, o nosso Rei. Amém, irmãos? Então, eles entregaram a sua oferta a Deus. Eu estava falando do exemplo de Saul, porque ele pensava que apenas cumprindo mecanicamente o rito do sacrifício sagrado no Antigo Testamento, estava tudo bem, mas não estava. Já começa aqui: você não é sacerdote, Saul, você é rei. Deus te levantou como rei, não como sacerdote. O que você está fazendo aqui? Você demorou, Samuel. Por isso que eu resolvi então fazer o sacrifício no seu lugar. Saul, mas quem disse que eu demorei? Quem disse que as coisas de Deus estão demorando para você? Talvez o inimigo possa te falar. Você está esperando aí a sua bênção em oração, você está esperando e aguardando a sua bênção, e de repente o inimigo vai e fala: esquece isso aí, rapaz, está demorando. Esquece esse Deus, está demorando. Larga isso daí, você não vai receber nada não, é tudo mentira. E muitos têm largado porque têm escutado a voz errada. Escute a voz de Deus, persevere, aguarde o momento que Deus preparou, o momento oportuno, preparado por Deus, vai chegar na sua vida, como chegaria também na vida de Saul. Mas ele não esperou, ele quis fazer o papel do sacerdote, e ali ele perdeu o seu reinado. E Deus, através do profeta Samuel, falou para ele: Saul, então você pensa que é dessa forma? Deus está preocupado com sacrifícios. Deus está preocupado com o teu coração. A sua obediência é melhor obedecer do que o quê? Do que sacrificar. É melhor obediência. E ele entendeu tarde, porque perdeu o seu reinado, mas não entendeu muito não, porque depois ainda perseguiu Davi, e ainda fez tratos também para a morte. Tudo isso está aí no livro de Samuel. O livro de 1 Samuel vai contar a história dos dois primeiros reis, que foi Samuel, que foi Saul e Davi, os dois ungidos pelo profeta Samuel. No capítulo número 16, nós vamos ter então a unção de Davi ao reinado de Israel, para a glória de Deus. Mas também não foi fácil, porque ele teve que perseverar até chegar o momento oportuno e ter que tomar posse do seu reinado. Então, irmãos, eu oro para que você identifique na sua vida espiritual o que você precisa fazer, como você precisa se comportar até tomar posse da sua bênção, daquilo que Deus te prometeu. Eu falei aqui no começo, nós estamos no dia 22, estamos terminando o ano de 22, estamos no dia 11 de dezembro, estamos terminando o ano. E quais são os frutos de agradecimento que você tem a Deus até no dia de hoje? Hoje é dia 11. Estamos aí alguns dias para terminar. Estamos a 20 dias para poder encerrar esse ano de 2022. Frutos de gratidão a Deus. Eu tenho essa mensagem. E eu pergunto, Deus pergunta para todos nós aqui nessa noite: quais são os frutos de gratidão a Deus nesse ano de 2022 que você tem para fazer? Ou que você já fez? Quais os frutos de gratidão a Deus? Você vai terminar o ano como? Murmurando, reclamando, ou como você começou? Quem estava aqui em 2021 começou bem. Glória a Deus, começamos com maravilha. Como, pastor, nós começamos? Começamos o ano de 2022, terminamos 2021 e começamos 2022 em oração, porque estávamos aqui no grupo da virada. Então, começamos bem, glória a Deus. E eu oro que a gente também termine bem. Tivemos desafios? Tivemos, e vamos continuar tendo. Mas, meus irmãos, precisamos perseverar em nome do Senhor Jesus.
não podemos desistir. Deus não te chamou para você desistir, Deus não te chamou para você murmurar, mas Deus te chamou para você reconhecer e para você então ter frutos de gratidão na sua vida. Falei aqui agora do rei Davi. Eu queria dar exemplo de duas pessoas aqui, duas formas de você agradecer a Deus. Primeiro está ali no livro de Juízes, capítulo 11 e 12. Um homem chamado Jefté, que ele fala para Deus que se ele desse a vitória na sua batalha, Jefté foi colocado como juiz de Israel. E ele fala para o Senhor, para todos que estavam perto dele: se eu for para a guerra e receber a vitória, então eu vou entregar para o Senhor, quando eu voltar, o primeiro que estiver na porta da minha casa. E ele vai e recebe a vitória. E ele volta então para cumprir o voto, e quem que ele encontra na porta da sua casa? A sua filha. E ali, ele então entrega a sua filha para o Senhor, e é o que eu chamo de uma vitória amarga, porque ele não soube agradecer a Deus. Ele agradeceu a Deus de uma forma errada. Ele agradeceu a Deus de uma forma que não era permitida, conforme a lei mosaica que foi entregue para eles. Não podiam ter sacrifícios humanos, mas eles estavam corrompidos por causa daqueles povos que estavam em Canaã. Tanto que nós precisamos vigiar, meus irmãos. E ali, ele então teve uma vitória, mas depois ele teve uma derrota, porque perdeu sua filha. E o outro exemplo é o próprio rei Davi, que nós pegamos aqui. O rei Davi, ele queria agradecer a Deus, segundo Samuel, capítulo 7, porque Deus entregou uma casa maravilhosa para o rei Davi, mas ele tinha um pesar no coração, porque ele queria construir algo maravilhoso para Deus. E ele queria construir então um templo. Era o desejo do coração de Davi, de construir um templo. Não foi permitido, porque das mãos de Davi tinha muito sangue, porque ele matou muitas pessoas pelas conquistas que ele teve. Mas o filho dele preparou, e foi Salomão. Mas entenda, meus irmãos, que foram duas motivações diferentes. Uma queria quebrar a lei para agradecer a Deus, o outro queria honrar a Deus. Duas formas de gratidão. E nesse ano de 2022, de que forma você tem agradecido a Deus? A sua gratidão quebra o princípio bíblico? A sua gratidão honra a Deus? De que forma você chega na presença de Deus para agradecer a Ele? Lembre-se dos passos aqui da nossa mensagem. Eles procuraram o quê? A Deus com alegria. Eles se prostravam e adoravam a Deus. Então, ou seja, a alegria, a adoração faziam parte desse encontro com Deus. Gratidão. Que você possa ter essa palavra todos os dias da sua vida. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. E eu queria concluir falando desses 3 presentes aqui que foram entregues para aquele menino. Esses 3 presentes que foram entregues perante Deus, nosso Senhor. Aqueles reis viajaram quilômetros, eles encontraram a Deus ali na manjedoura. Irmãos, se eles fossem seguir, porque o Espírito Santo nos alerta para tomarmos cuidado em seguir os sinais desse mundo, ao invés de seguir os sinais de Deus. Tome cuidado com a sua vida espiritual, com os sinais que você tem recebido, que você siga os sinais de Deus e não os sinais desse mundo. Porque se aqueles homens estivessem procurando os sinais do mundo, eles não tinham encontrado o Filho de Deus. Porque jamais eles iriam procurar o Filho de Deus numa manjedoura. Porque jamais eles iriam procurar o Filho de Deus no estábulo. Porque jamais eles iriam procurar o Filho de Deus na simplicidade da terra. Mas, louvo a Deus, porque eles seguiram os sinais de Deus e não do mundo. Eles não obedeceram a voz do rei Herodes, mas obedeceram a voz de Deus. Por isso eles encontraram a Deus naquela simplicidade. Por isso eles tinham uma alegria no coração. Por isso eles adoraram e se prostraram diante de Deus, porque eles sabiam, é Ele, aleluia, espera, só pode ser Ele. Glória a Deus nas maiores alturas.
cidade de Davi nasceu o Salvador, o Messias de vocês. Aleluia! E era o Messias que iria salvar não só ele, mas todos nós, porque João 1,12, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Por isso, todos aqueles que receberem Jesus como Senhor, como Salvador, você será chamado filho de Deus. Então seja encontrado como filho de Deus aqui nessa noite. Aleluia. E os presentes, olha só, foi entregue então ouro, simbolizando a divindade de Jesus, a sua realeza. O símbolo da realeza do Senhor Jesus foi entregue naquele momento. O segundo presente, que foi o incenso, símbolo da oração. O incenso ele era aceso, ele era colocado dentro do tabernáculo no primeiro momento, ali de Moisés, e depois no templo, ali como eu falei, Salomão construiu o templo, então foi transferido tudo do tabernáculo para o templo, e ali o incenso era marcado pela adoração. O incenso, na presença daquele menino, significado então, era o símbolo da oração. Nós vamos ter também aqui a mirra, que significava o sacerdócio, Jesus o único intercessor. Então, o símbolo da crucificação. Nós vamos ter então ali a mirra. Vamos ter dois momentos depois do Evangelho onde Jesus vai ser ungido para poder então falar da sua crucificação. Então, meus irmãos, três presentes que fizeram diferença na vida daqueles homens, não daquele menino também, porque depois esses presentes vão sustentar aquela família ali no Egito, porque depois o Evangelho segue dizendo que eles fugiram para o Egito, porque o rei Herodes vai mandar matar todo mundo. Mas, irmãos, serve uma pergunta aqui nessa noite, onde eu queria que você respondesse no seu coração. Qual o seu presente para Deus aqui nesse mundo? Quando está terminando, que presente você vai dar para o Senhor? Se fosse dar a oportunidade de você preparar algo para Deus, o que você prepararia para entregar para o Senhor, o nosso Deus? Nós vimos aqui que aquilo que Deus mais quer é que você busque com alegria, que você, quando encontre a Deus, que você se prostre, que você o adore, que você não trate de forma diferente, que você não seja indiferente à presença de Deus, porque a presença de Deus, meus irmãos, é marcada por santidade. A presença de Deus, ela requer santidade. O que Deus falou para Moisés, quando Moisés estava diante da sarça ardente? Irmãos, Moisés ainda não conhecia Deus, mas quando ele queria se aproximar de Deus, Deus falou, a primeira coisa que ele falou para Moisés: Moisés, descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é lugar santo, porque ali está a presença de Deus. Aleluia. E ali começa uma intimidade com Deus, a ponto de Moisés ver Deus face a face. Ele tem uma intimidade com Deus diferente de todo mundo, onde ele vai ficar, é o único homem que vai ficar tanto tempo em consagração, porque maior que ele, nosso Senhor Jesus, que vai ficar ali 40 dias, 40 noites naquele deserto, e Moisés também vai ficar lá no monte, na presença de Deus. Meus irmãos, prostrado e adorando a Deus. Qual é o melhor presente que você pode dar para Deus nesse ano de 2022? Será que alguém pergunta para você que presente que você vai dar para Deus aqui nesse ano? Você chega e fala, mas pastor, o maior presente será que é algo material? Será que é uma oferta? Será que é algo que eu preciso fazer? Irmãos, o melhor presente que você possa dar para o Senhor no teu coração, o melhor presente que você possa dar a Deus aqui nessa noite é entregar sua vida nas mãos do Senhor. O maior presente que você dá para o Senhor aqui nessa noite é você se prostrar, é você adorar, é você rasgar, aleluia, suas vestes, dizer na presença de Deus que você o ama, que você o adora, e que não há nada nesse mundo maior do que Deus aí na tua vida e no teu coração, e é Ele que reina. Amém? Glória a Deus. Esse é o maior presente, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos orar. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. E eu queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar. A vontade de Deus aqui nessa noite é que ninguém se apresente diante de Deus
de mãos vazias. Ninguém se apresente diante de Deus de mãos vazias. Ninguém se apresente diante de Deus de mãos vazias. Mãos vazias. Com seus olhos fechados, meu irmão. Começa a falar com Deus aí no teu coração. E começa a falar com Deus e já pela fé, olhando para as tuas mãos. Pela fé, olha para as tuas mãos sem abrir os teus olhos. Imagina as suas mãos. E imagina as obras que você fez nesse ano de 2022. O que você fez para o Senhor nesse ano vindouro. Aleluia. Vai orando, vai falando com Deus. Até aqui nós estamos no dia 11 ainda. Estamos